Eu não sei se já começou a gravar. Agora, está começando a gravar. Então, mais uma vez, boa noite, todo mundo. Obrigado por terem comparecido. E, então, nossa palestra de hoje, né, nossa aula de hoje, se é que a gente pode chamar assim, faz parte de um projeto que é introduzir vocês a alguns casos paradigmáticos da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, porque muito do entendimento que nós temos em alguns campos do direito, principalmente relativos aos direitos fundamentais, mas não apenas, são oriundos, e dos direitos individuais e tudo mais, são oriundos justamente dos desenvolvimentos que há lá. Então, por exemplo, as discussões sobre racismo são muito baseadas, têm uma forte influência de casos como Brown versus Board of Education. Os casos sobre aborto são muito baseados em Roe versus Wade, que inevitavelmente transitam por essas discussões, e aí eu acho que no curso de vocês têm muito pouco contato com essas questões que podem ajudar mesmo na parte de pesquisa, quando vocês estiverem escrevendo artigos, fazendo TCC de vocês. Então é bom vocês terem contato com algo que foge um pouco da nossa caixinha aqui do direito brasileiro. Sem falar que muitos direitos individuais, eles são conquistados não por trabalho do legislativo, não pelo Congresso, não pelo Parlamento, mas por decisões judiciais. Então isso é verdade para o Brasil, isso também foi verdade nos Estados Unidos. O próprio tema central da palestra de hoje, a questão da orientação sexual, ela, no Brasil, ela não foi construída por meio de trabalho legislativo. Ela foi construída majoritariamente por trabalho doutrinário, com repercussão jurisprudencial, por ação dos tribunais superiores, principalmente pela STJ e pela STF. E isso também é verdade no caso dos Estados Unidos, que é muito necessária a atuação jurisprudencial para a consolidação de certos direitos que não são reconhecidos necessariamente pelos parlamentos. Então isso é muito interessante também para que vocês consigam visualizar o quanto é importante nós termos tribunais que exerçam a sua função contramajoritária, ou seja, de decidir, de reconhecer direitos das minorias, para que a democracia não se torne ditadura da maioria. Então, o fato de a maioria entender em determinado sentido não significa que isso necessariamente deverá ser a regra, porque as minorias devem ser protegidas contra a vontade da maioria, se essa vontade da maioria for arbitrária. Isso é muito relevante nas circunstâncias atuais do Brasil, por exemplo, mas também dos Estados Unidos. Então, de tudo isso, essa é uma das razões pelas quais eu entendo que é interessante a gente verificar a evolução dos direitos individuais com base na jurisprudência. Então, se tiver alguém querendo comentar alguma coisa, por favor, também se manifeste. Então, introduzindo, né, vamos conversar sobre grandes casos da Suprema Corte dos Estados Unidos. SCOTA significa Supreme Court of the United States, Suprema Corte dos Estados Unidos. A sigla fica mais fácil do que escrever isso por inteiro, mas me perdoem se vocês não conheciam o que é que significava SCOTUS, tá? Só para vocês terem uma noção, esse é o símbolo da Suprema Corte dos Estados Unidos, e nós vamos hoje conversar rapidamente sobre 4 casos paradigmáticos a respeito da evolução dos direitos LGBT, porque aqui está mais relacionado especificamente à questão dos casais homossexuais, né, de pessoas do mesmo sexo, não envolvem outros direitos da comunidade LGBTQI+. Mas, enfim, vamos conversar sobre o caso mais antigo, lá da década de 80, Bowers versus Hardwick, depois Lawrence v. Texas, United States v. Windsor, e Obergefell versus Hodges. E a gente vai ver como que as coisas foram mudando o tempo todo. Eu já alerto desde logo a fazer o alerta de gatilho, né, falando sério. Existem termos, expressões e posicionamentos, principalmente dos magistrados conservadores da Suprema Corte dos Estados Unidos,
que podem ser considerados conteúdo sensível para algumas pessoas, portanto fica o alerta, porque infelizmente alguns magistrados utilizaram algumas expressões que é bom dar o destaque para saber o que é dito e como que isso pode ser estudado, analisado e eventualmente derrubado, tá? Então, o primeiro caso, Bowers v. Hardwick, que foi julgado em 1986. Para cada um dos casos, eu fiz questão de colocar como era a composição da Suprema Corte no momento em que esse caso foi julgado. Então, essa era a composição da Suprema Corte em 1986, quando Bowers v. Hardwick foi julgado. Se vocês perceberem, nós temos uma juíza mulher, né? Sandra Day O'Connor, que foi a primeira mulher a compor a Suprema Corte dos Estados Unidos, e temos também apenas um negro, que foi Thurgood Marshall, o primeiro negro também a integrar a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os outros 7 integrantes, homens brancos de terceira idade, tá? E em Bowers v. Hardwick foi discutido se o direito à privacidade, porque o direito à privacidade é expressamente um direito fundamental na Constituição dos Estados Unidos, se esse direito à privacidade engloba, protege, né, engloba o direito de pessoas homossexuais a praticarem sodomia. Só vou fazer a ressalva de que esses são os termos utilizados pela própria corte, tá? Então, existe um certo anacronismo nos termos utilizados, mas é porque a gente está se referindo a 1986 e é um cenário de conservadorismo. Então, essa daqui é a pergunta, né, que a Suprema Corte respondeu. Foi a essa pergunta que a Suprema Corte tentou responder. Se as pessoas homossexuais podem ou não, têm ou não seu direito de praticar, entre aspas, sodomia, porque é exatamente esse o termo utilizado, sodomy, que foi enfrentado pela Suprema Corte. E a Suprema Corte, na oportunidade, entendeu, por maioria, uma maioria apertada, né, de 5-4, mas entendeu que não há um direito fundamental de homossexuais praticarem sodomia. Resumidamente falando, atos sexuais considerados não convencionais, que seriam atos sexuais fora daquela ideia, entre aspas, tradicional, né, dentro da caixinha penetração pênis-vagina. Então, eu coloquei aqui os votos, né, que aderiram à ideia de que não há essa proteção constitucional à liberdade sexual de pessoas, entre pessoas do mesmo sexo. Então, se vocês verificarem, nós tivemos 4 juízes conservadores votando pela negativa desse direito, e a juíza Sandra Day O'Connor, que ela tem origem conservadora, mas que ela votava, eu coloquei essa porque é swing, no sentido de que ela votava tanto como conservadora quanto como liberal, a depender do caso. Nesse caso aqui, ela votou junto com a maioria conservadora. E, como voto vencido, tivemos 3 juízes liberais e um juiz conservador. E aqui, quando eu estou falando liberal, não é liberal no sentido PSL, né, no sentido Bolsonaro, que se diz liberal, mas é liberal no sentido de, vamos dizer assim, é uma esquerda americana. A gente está simplificando bastante por razões didáticas, mas só para vocês compreenderem que, em se tratando de Suprema Corte, quando a gente fala da ala conservadora, é ala conservadora mesmo. Quando a gente fala da ala liberal, a gente está falando da ala mais a favor do reconhecimento de direitos, da ampliação de direitos. Ou seja, a gente pode dizer que, dentro do contexto americano, é o pessoal mais à esquerda. E aí, tendo esse contexto, eu coloquei, a gente viu a foto, né, dos integrantes da Suprema Corte, eu coloquei aqui bem visível para vocês terem a noção de que, à época, havia uma maioria clara, conservadora na Suprema Corte dos Estados Unidos, 5 conservadores, uma que votava com os conservadores e com os liberais, a depender do caso, e apenas 3 juízes liberais. Então, não surpreende que o resultado tenha sido aquele que eu mencionei mais cedo, ou seja, a negativa do reconhecimento de direito a pessoas homossexuais. Né? Então, o caso Bowers versus Hardwick diz respeito ao caso de Michael Hardwick, que era um homem que vivia em Atlanta, na Geórgia,
que, por sinal, ressalva, no dia de hoje, 20 de novembro, a Geórgia, pela segunda vez, reconheceu a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 2020, ou seja, Trump teve a vantagem, né, entre aspas, de perder 2 vezes no mesmo estado. Mas, de qualquer forma, na Geórgia, vivia Michael Hardwick, que foi pego por uma autoridade policial fazendo sexo oral em um parceiro dentro do seu próprio apartamento. Então, um policial apareceu no apartamento dele para aplicar uma multa, uma sanção relativa a outra questão que não tinha nada a ver com isso. E, nesse contexto, o policial encontrou Michael Hardwick e um parceiro praticando de forma consensual, 2 adultos praticando de forma consensual sexo oral um no outro. E na Geórgia, naquele momento, a sodomia, ou seja, a relação sexual não convencional, ou seja, sexo oral, sexo anal, enfim, qualquer relação sexual que não fosse penetração pênis-vagina era considerado crime de sodomia, punido com até 20 anos de prisão. Só fazer essa ressalva de que isso se aplicava tanto para casais homossexuais quanto para casais heterossexuais, mas por razões óbvias, era algo que gerava um ônus substancial para casais entre pessoas do mesmo sexo. E aí, o Michael Hardwick, ele foi pego por esse policial, o policial levou o caso à delegacia de polícia e ele acabou não sendo processado, o Michael Hardwick. A Geórgia acabava não, entre aspas, cumprindo essa lei, né, não fazendo com que essa lei fosse exigível, não prendendo pessoas por causa disso, mas apesar de o Michael Hardwick não ter sido processado, ou seja, ele não foi preso, ele acabou processando o estado da Geórgia para ver reconhecida a inconstitucionalidade dessa previsão do crime de sodomia, que tinha pena prevista de até 20 anos de prisão se você praticasse sexo oral ou sexo anal. E aí, esse caso acabou chegando à Suprema Corte dos Estados Unidos, e a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que o estado como a gente viu, né, entendeu por 5-4, que o estado da Geórgia poderia muito bem fazer essa proibição, essa criminalização da prática sexual não convencional. Então, a discussão, né, no caso, foi: eu estou na minha casa, que é o espaço mais sagrado possível, de proteção contra a intervenção do Estado, eu estou fazendo um ato que é o mais íntimo possível, que é o ato sexual, então o Estado pode interferir na minha decisão, na minha autonomia sexual, naquilo que eu pratico dentro da minha própria casa, independentemente de com quem seja. O Estado tem o poder para fazer isso, e o Estado pode dizer que eu sou proibido de praticar determinadas condutas sexuais com determinadas pessoas. O Estado pode ou não fazer isso, e se o Estado pode fazer isso, qual é o fundamento que o Estado tem para limitar essas escolhas. Então, o argumento era: o Estado não tem um fundamento para fazer isso em relação, de modo geral, em relação a 2 adultos, mas o Estado poderia fazer isso em relação a, por exemplo, um adulto e uma criança. Tá? Então, ressaltando mais uma vez que aqui o caso em questão se tratava de uma relação sexual entre 2 homens adultos, e que ainda assim estava sendo considerada como crime pelo estado da Geórgia. E aí, a maioria conservadora, 4 juízes conservadores e a juíza Sandra Day O'Connor, entenderam que não havia uma proteção constitucional a essa autonomia sexual, não havia uma proteção constitucional decorrente do direito à privacidade para que a pessoa pudesse não sofrer interferência desse controle estatal naquilo que ele fazia sexualmente falando. Então, a maioria conservadora entendeu que o direito à privacidade não englobava um direito à autonomia plena em caráter de sexualidade. A maioria conservadora entendeu que a sexualidade estava relacionada a aspectos como casamento e família, e que esses aspectos de família e casamento não estavam conectados com relações entre pessoas do mesmo sexo, então que não haveria uma conexão entre homossexualidade, família e casamento. E aí,
a questão toda é essa. A Suprema Corte entendia que o direito à privacidade, esse direito protegia a família e o casamento. Ou seja, que no contexto casamentário, a família tinha o direito à privacidade para escolher, por exemplo, como criar seus filhos, ou quando ter filhos, ou se ter filhos ou não. Mas que esse direito de autodeterminação no contexto familiar, no contexto casamentário, não se aplicava a casais entre pessoas do mesmo sexo e que, portanto, esse direito à privacidade não se estendia a pessoas homossexuais e, consequentemente, o Estado poderia intervir, já que não havia essa limitação estatal decorrente do direito fundamental à privacidade. Tá? Então, a Suprema Corte disse textualmente que não existe um fundamento no direito à privacidade que impeça o Estado de intervir na sua conduta sexual. Então, o Estado, em tese, tem sim a legitimidade para, segundo a Suprema Corte na época, para interferir no exercício da sua conduta sexual. A mesma maioria conservadora entendeu que a Corte, né, a Suprema Corte, o Poder Judiciário, não tem a legitimidade democrática para identificar direitos fundamentais que não estivessem previstos expressamente na Constituição. Então, o que se argumentou, né, pela maioria conservadora foi que a Corte estaria reconhecendo um direito fundamental à conduta sexual não convencional e que reconhecer esse direito que não estava previsto na Constituição seria forçar uma visão dos integrantes liberais da Corte sobre a visão da maioria democrática que elegeu seus representantes e que nunca jamais protegeram a relação entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, a Suprema Corte disse, né, que havia uma tradição milenar no mundo ocidental e nos próprios Estados Unidos, banindo, desestimulando, dificultando a prática das relações entre pessoas do mesmo sexo. E aí, esse voto da maioria foi escrito pelo Justice White e o chefe, né, aqui a gente chama de presidente do STF, mas lá é o Chief Justice, ele aderiu ao voto da maioria, mas fez o próprio voto também, mencionando, né, utilizando como fundamento que tanto o direito romano, quanto a common law inglesa, quanto a moral judaico-cristã, historicamente proibiam as relações entre pessoas do mesmo sexo, e ele falou isso, tá? Que, principalmente na common law inglesa, as relações entre pessoas do mesmo sexo, historicamente, puniam de forma mais severa por considerar mais maligna a relação entre pessoas do mesmo sexo do que até mesmo o estupro. Ele está lá escrito isso no voto dele, e que as relações entre pessoas do mesmo sexo são, ipsis literis, uma desgraça para a natureza humana. Então, por isso que mais cedo eu alertei sobre conteúdo sensível, isso consta textualmente na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí, a minoria liberal, né, os juízes liberais discordaram da conclusão da Suprema Corte, 4 juízes, 3 liberais e um próprio conservador, entendeu que, ainda que houvesse um histórico milenar de perseguição e de combate às relações entre pessoas do mesmo sexo, isso não impedia de forma alguma que a Corte fizesse o judicial review, ou seja, que a Corte verificasse e fizesse uma análise de compatibilidade entre a Constituição dos Estados Unidos e a proibição legal, no caso, a criminalização das pessoas do mesmo sexo, que, além disso, a minoria liberal argumentou que a discussão toda era se o Estado tinha o poder de incomodar, de interferir alguém, as escolhas mais íntimas possíveis de alguém, dentro do lugar mais íntimo possível que uma pessoa pode estar, que é a sua própria casa, e a minoria liberal argumentou que havia sim um direito fundamental ao Estado não intervir nas escolhas íntimas, entre essas escolhas íntimas, a autodeterminação sexual. Tá? Essa autodeterminação sexual, ou seja, relativa a condutas íntimas, sexualmente falando, era um direito fundamental titularizado tanto por pessoas casadas quanto por pessoas solteiras. Então, a proteção contra o poder estatal de intervir na sua liberdade sexual
existia esse direito fundamental a não sofrer intervenção do Estado na sua sexualidade, existia tanto a favor de pessoas solteiras quanto de pessoas livres, só ressaltando mais uma vez, isso está no voto vencido, tá, da minoria liberal. E que, da mesma forma quanto tanto pessoas solteiras quanto pessoas casadas têm essa imunidade contra a ação estatal nas suas relações íntimas, também essa imunidade, essa proteção contra a interferência do Estado se aplica tanto a favor de pessoas heterossexuais quanto de pessoas homossexuais. Mas, além disso, né, a minoria liberal argumentou que, havendo uma norma discriminatória, como era o caso da lei da Geórgia, essa discriminação, esse tratamento diferenciado deveria ter um fundamento neutro e legítimo, ou seja, teria que ter uma situação racional, né, um critério racional para justificar que pessoas fossem tratadas de forma diferente. E que o Estado da Geórgia, em momento algum, demonstrou que a razão para ela discriminar, tratar a sodomia e determinadas condutas sexuais de forma diferente, era justificado por algo racional, que esse tratamento distinto era necessário, era fundamental. Então, por exemplo, haveria uma fundamentação racional para proibir o sexo entre um adulto e uma criança, mas que não havia fundamentação racional para proibir o sexo entre dois adultos, o sexo consensual entre dois adultos. Então, a Geórgia falhou em demonstrar que sua norma, né, discriminatória era discriminatória por razões legítimas e não apenas discriminatória por razões arbitrárias. Mas esse voto foi vencido e prevaleceu à época a ideia de que os estados, porque ao contrário do Brasil, os Estados Unidos têm poder de legislação criminal, lá se entendeu que os estados poderiam, à época, criminalizar as relações homossexuais. Esse cenário foi alterado em 2003, já no século XXI. Esse cenário foi alterado com o julgamento de Lawrence v. Texas. Em Lawrence v. Texas, a Suprema Corte já tinha tido uma alteração substancial na sua composição, então continuava composta em sua maioria por homens brancos de terceira idade, mas, em vez de uma mulher apenas, ainda tínhamos Sandra Day O'Connor, mas passamos a ter Ruth Bader Ginsburg, né, a segunda mulher a ocupar a Suprema Corte dos Estados Unidos, e Thurgood Marshall já tinha se aposentado, mas também tínhamos outro juiz negro, que era o ultraconservador, Clarence Thomas, que foi indicado por Bush pai. Tá? E aqui temos essa figura antipática, que era Antonin Scalia, ultraconservador também. Então, em Lawrence v. Texas, se discutiu, né, se o direito à privacidade protege o comportamento sexual. Se discutiu mais uma vez, né, se o direito à privacidade protege o comportamento sexual adulto e consensual, inclusive entre pessoas do mesmo sexo, basicamente, se o Estado tinha poder de criminalizar atos homossexuais. Porque, vamos lembrar que no estado da Geórgia, a sodomia, ou seja, o sexo não convencional, era proibido de modo geral, isso se aplicava a todo mundo, apesar de ter um ônus excessivo para casais do mesmo sexo. Aqui se discutiu especificamente se a prática de condutas sexuais entre pessoas do mesmo sexo poderia ser criminalizada ou não pelos estados. E aí a maioria decidiu que havia essa proteção contra a interferência estatal em relação às intimidades sexuais, basicamente dizendo que os estados não poderiam criminalizar a relação entre pessoas do mesmo sexo. Então, só para isso ficar claro, se decidiu a favor do reconhecimento de um direito fundamental a não sofrer interferência estatal relativa às próprias escolhas sexuais. Tá? Então, tivemos 5 votos reconhecendo esse direito fundamental, tivemos um voto entendendo que o tratamento diferente entre casais do mesmo sexo e casais de sexo oposto era inconstitucional, e tivemos 3 votos vencidos de 3 juízes conservadores que entendiam que os estados, né, cada estado, cada jurisdição poderia sim
a seu critério, criminalizar relações entre pessoas do mesmo sexo. Então, para vocês visualizarem, ao contrário da primeira oportunidade, em que havia uma maioria clara conservadora, aqui nós tínhamos uma corte basicamente equilibrada. Tínhamos 3 juízes conservadores, sendo que 2 deles ultraconservadores, Scalia e Clarence Thomas. Tínhamos 3 juízes liberais, e aí, se vocês repararem, esse juiz que se tornou liberal lá na corte de Hardwick era um juiz conservador. Tá? O mesmo juiz que era conservador se tornou liberal com o passar do tempo, o que dá uma certa esperança no ser humano, né? O ser humano, mesmo já na Suprema Corte, ele pode mudar de cabeça, isso é muito positivo. Então, tínhamos 3 juízes liberais, 3 juízes conservadores e 3 juízes que não tinham uma posição fixa, uma posição determinada, e que, a depender do caso, votavam junto com a ala liberal ou com a ala conservadora, então tínhamos um certo equilíbrio quando Lawrence v. Texas foi julgado. E qual foi o caso de Lawrence v. Texas? Esse aqui é John Lawrence, tá? John Lawrence estava transando, né, praticando conduta sexual com seu parceiro, Tyrone Garner, em seu apartamento também, na intimidade da sua casa, quando uma autoridade policial que foi chamada lá por uma questão envolvendo, enfim, uma confusão, algum vizinho chamou a polícia relativo a um incidente envolvendo arma e tudo mais. Então, a polícia entrou na casa do sujeito, de John Lawrence, e encontrou John Lawrence e o parceiro praticando atividades sexuais. Tá? E aí, eles foram presos. Eles foram presos mesmo porque a lei do Texas, à época, o estado do Texas, criminalizava condutas sexuais desviantes. Esse era o termo da legislação texana à época. E eles foram presos mesmo, ao contrário do estado da Geórgia, que não apresentou as queixas, né, não perseguiu criminalmente Michael Hardwick. Lá no Texas, John Lawrence foi efetivamente perseguido criminalmente, e ele alegou a inconstitucionalidade dessa lei texana, ou seja, ele alegou que o Estado não tinha o poder de criminalizar a conduta sexual dele, principalmente em se tratando de uma conduta sexual consensual praticada na intimidade do seu lar. E se entendeu, repito, por maioria, que, de fato, o Estado, cada jurisdição estatal, não tinha poderes para criminalizar esse tipo de relação. Ou seja, que havia um direito fundamental do sujeito de ser protegido contra a interferência estatal, principalmente a interferência estatal exercendo poder criminal em relação às próprias escolhas sexuais. E aqui eu quero fazer um destaque que o Justice Kennedy, que ele escreveu não apenas esse voto, mas os 2 próximos que vamos ver também, Justice Kennedy, ele foi indicado por um presidente republicano, ou seja, por um presidente conservador. Para vocês terem essa noção de que ele era um swing vote, no sentido de que ele votava, a depender do caso, com os conservadores, a depender do caso, com os liberais, mas que, apesar de ter sido indicado por um juiz conservador, era um sujeito que foi indicado por um presidente republicano, perdão, mas que era um sujeito que defendia, reconhecia direitos individuais, por óbvio. Tá? Então, nesse voto da maioria, a Corte, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos, reconheceu que tinha errado no caso anterior, de Bowers v. Hardwick. Eles reconheceram que a Corte fez uma análise errada. A Corte tanto analisou da perspectiva errada, quanto chegou à conclusão errada. Então, foi chamado overruling, né? Vou até escrever aqui, foi um overruling, justamente porque o entendimento anterior da Suprema Corte foi superado, foi deixado de lado, porque justamente tanto Bowers quanto Lawrence eram casos que se tratava da conduta mais privada possível, a intimidade sexual, no lugar mais privado possível, a própria casa. E aí a Corte errou ao entender que o Estado poderia intervir nessas circunstâncias. E aí houve a mudança do entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos, justamente reconhecendo que existe um direito fundamental a não sofrer interferência estatal na sua liberdade sexual.
né? Ou seja, que o direito à liberdade previsto na Constituição dos Estados Unidos inclui a liberdade de fazer escolhas privadas, escolhas íntimas, escolhas relativas a relações íntimas, e que as pessoas têm a liberdade de fazer essas escolhas sem ser tratadas como criminosas, que o Estado não tem o poder de criminalizar escolhas privadas das pessoas, principalmente em se tratando, né, de escolhas privadas relativas a dois adultos consensuais. E a Corte analisou aquela análise histórica, aquele argumento histórico de que havia milênios, havia séculos de proibição das relações entre pessoas do mesmo sexo, e a Suprema Corte dos Estados Unidos verificou que, à época, né, ao contrário lá de 86, quando foi julgado o Hardwick, que aqui em Lawrence, né, em 2003, quase a totalidade dessas legislações, já havia sido revogada. Então, mais da metade das legislações nesse sentido já havia sido revogadas, o que é ok, o que demonstrava que, de modo geral, havia uma tendência de superação daquele entendimento histórico, que é até discutível, por sinal. Tem essa ressalva de que essa ideia de proibição por séculos, por milênios, é discutível. Isso não é tão claro assim, uma análise histórica aparentemente falha. Mas, de qualquer forma, a Corte reconheceu isso, que mesmo que fosse verdade, havia uma clara mudança de entendimento, de paradigma, e que, de qualquer forma, a convicção moral, né, a pura e simples convicção moral de uma parcela, por mais que seja uma parcela significativa da população, não permite que o Estado imponha essas convicções morais contra as minorias, principalmente por meio de leis criminais. Ou seja, que convicções morais, mesmo que convicções morais de uma maioria, não podem ser impostas a uma minoria, muito menos por meio de leis criminais, ou seja, criminalizando a conduta dessas minorias. O que significa dizer, por consequência, que o Estado não tem o poder de controlar a vida das pessoas por meio da criminalização de sua atividade sexual. Isso é algo que Nicole mencionou no chat, que é meio óbvio, né, que não faz sentido algum, mas que tanto é que precisou ser, de fato, isso é óbvio para nós hoje, mas para a gente verificar que direitos são construídos, não são dados, historicamente falando. Então, a ideia toda é essa, né, de que justamente existe um direito fundamental que protege o indivíduo na sua liberdade contra a ação estatal, ou seja, que protege o indivíduo para que ele tenha liberdade de fazer as próprias escolhas, inclusive as próprias escolhas relacionadas à sua conduta sexual, de forma a não ser controlada, essas escolhas não serem controladas pelo poder estatal, muito menos por meio da legislação criminal. Então, a Suprema Corte identificou que o estado do Texas não apresentou uma justificativa racional, não apresentou motivos lícitos, né, motivos que justificassem adequadamente essa intervenção na vida privada das pessoas. Então, se o Estado vai intervir na liberdade alheia, no direito fundamental à liberdade, na sua manifestação liberdade sexual, o Estado tem que justificar por que está havendo essa intervenção. Então, quando o Estado proíbe a relação entre um adulto e uma criança, o Estado está justificando e está apresentando a justificativa racional para essa proibição. Mas que, no caso, entre dois adultos consensuais, não havia a apresentação de uma justificativa racional para essa intervenção, para essa diminuição na liberdade dos indivíduos. Então, que se essa liberdade fosse ser restrita, que isso precisava ser justificado, e não foi. Que o direito à autonomia, que decorre, a autonomia sexual, que decorre do direito fundamental à liberdade, é um direito que é titularizado, né, que protege tanto pessoas homossexuais quanto pessoas heterossexuais nas suas relações, e que a ideia de liberdade, inclusive liberdade sexual, não está presa à história, no sentido de que, por mais que durante milênios se entendesse que a liberdade sexual envolvia uma determinada relação, que isso não significava
que isso estava escrito em pedra no sentido de ser imutável e que a história vai modificando a forma como as sociedades encaram as relações. A Justice Sandra Day O'Connor, ela votou também pela inconstitucionalidade da lei texana, mas pelo fundamento diferente. Ela entendeu que a questão aqui não era uma violação à liberdade sexual, ao direito à privacidade, ao direito à liberdade, mas ela entendeu que a violação aqui era a igualdade, tá? Ela justificou o voto dela na violação à igualdade, que não havia... os outros entenderam que não havia um fundamento racional para intervir na liberdade de escolha. Ela entendeu que não havia um fundamento racional para dar tratamento diferenciado a pessoas de orientação diversa. Então, por isso, ela votou a favor da derrubada da lei, e por isso também eu coloquei aqui que a decisão foi 5-4-6-3, porque 6 votaram pela inconstitucionalidade, mas por fundamentos diferentes. Tá? E nós tivemos 3 juízes, né? 3 juízes, os 3 conservadores da corte, votando contra a decisão da maioria liberal, e o voto vencido principal foi escrito pelo Justice Anthony Scalia, como eu falei mais cedo, ultraconservador, que criticou bastante, ele foi bastante severo na sua crítica à mudança de posicionamento da corte. Então ele alegou que superar o entendimento de Bowers e aplicar essa nova posição a favor dessa liberdade de autodeterminação sexual violava a estabilidade e a certeza da jurisprudência da corte. Então ele falou que a corte estava mais preocupada com o resultado do caso concreto do que com respeito à própria jurisprudência. Ele alegou que a Suprema Corte não tinha poder para reconhecer direitos fundamentais que não estivessem previstos na Constituição, na tradição e na história dos Estados Unidos. Ou seja, ele falou que em momento algum não havia no texto da Constituição uma proteção, de forma expressa, né, uma proteção à autodeterminação sexual, que a própria tradição e a história dos Estados Unidos não reconhecia esse tipo de liberdade, esse tipo de autodeterminação, e que, portanto, se isso fosse para ser reconhecido, deveria ser reconhecido pela jurisprudência, isso deveria ser reconhecido pelos legisladores, pelas legislações estaduais ou pela legislação federal, coisa que não aconteceu, e que, ao mesmo tempo, o Estado ele pode, sim, legitimamente proibir condutas sexuais que ele considera, o Estado considera imorais e inaceitáveis. E aqui ele coloca, tá, que o Estado tem, essa foi a analogia que ele fez, a análise analógica que ele fez, que o Estado tem, sim, a legitimidade de proibir o sexo com crianças, mas também tem a legitimidade de proibir o sexo com animais, o nome que se dá é bestialidade, né? Tem o interesse legítimo de proibir o estupro, tem o interesse legítimo de proibir condutas que o Estado considera desviantes. E aí ele incluiu nessa legitimidade do Estado de intervir nessas condutas desviantes a possibilidade de o Estado considerar, sim, que a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é desviante e que, portanto, deveria ser proibida e mesmo criminalizada. A mesma minoria alegou que a Corte, a Suprema Corte, a maioria da Suprema Corte estava, na verdade, decidindo não com fundamento jurídico, mas com fundamento político, seguindo uma agenda de defesa dos interesses homossexuais, e que isso não estava reconhecido, né, isso não era legítimo, a Corte tinha que ser neutra. A Corte tinha que ser politicamente neutra, no sentido de dizer o direito, não de criar o direito. Consequentemente, não tomar parte em guerras culturais, no sentido de que está havendo a discussão política entre reconhecimento de direitos e proibição de direitos. Quem tem que decidir se são reconhecidos direitos ou não é o legislativo, que não cabe à Corte fazer isso, não cabe à Corte decidir se esses direitos devem ser reconhecidos ou não. E ele terminou o voto dele alegando que, ao reconhecer a Corte, quando está reconhecendo que o Estado não pode intervir na autodeterminação sexual, isso pode trazer consequências futuras, como
alguém exigindo que a corte reconheça e autorize o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, ele já lá atrás, já em 2003, ele alegava: não vamos reconhecer, não podemos reconhecer a liberdade sexual de pessoas do mesmo sexo de se relacionarem, porque isso pode resultar em sermos obrigados a reconhecer também que essas pessoas têm o direito de se casar. Só que aí, Marta, mais ou menos nesse sentido mesmo. Então, a gente vê que o Justice Scalia, ele foi bastante severo, né, contra a decisão da corte, e aí ele mencionou que isso poderia levar ao reconhecimento relacionado ao casamento, né, e de fato levou. No caso, United States v. Windsor, julgado em 2013, 10 anos depois de Lawrence v. Texas. E essa já era a composição da Suprema Corte dos Estados Unidos à época, tá? Tínhamos ainda o Justice Scalia, tínhamos ainda Justice Kennedy, tínhamos ainda Ruth Bader Ginsburg, Justice, né? Tínhamos ainda Clarence Thomas, mas além de termos Ruth, né? Tivemos Elena Kagan, Sonia Sotomayor, que é latina, enfim, já tivemos uma diversidade maior em 2013. Ambas Elena Kagan e Sotomayor indicadas por Obama, diga-se de passagem. Então, em United States v. Windsor, o que se discutiu foi se a legislação federal poderia reconhecer que casamento para fins do governo federal era apenas o casamento entre um homem e uma mulher. Então, só para situar vocês, antes da gente discutir isso, para vocês verem a composição da Suprema Corte à época, tínhamos uma ligeira maioria conservadora, mas ainda assim tínhamos 3 juízas liberais e 2 juízes que votavam de acordo com as circunstâncias. Então, já não havia aquele equilíbrio 3-3-3, havia uma tendência minoritária conservadora, mas ainda assim um certo equilíbrio. E o caso de Windsor foi esse daqui. Essa daqui é Edith Windsor. Ela se casou com a esposa dela em Toronto, só para vocês se localizarem. O Canadá reconheceu, primeiro também jurisprudencialmente, mas depois houve interferência legislativa. Logo na sequência que a Suprema Corte do Canadá reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, ela, Edith Windsor, se casou com a esposa dela lá no Canadá, porque já era legal lá, e o casamento delas foi reconhecido como existente, foi reconhecido como válido pelo estado de Nova York. Então, Nova York não celebrou o casamento delas, mas reconheceu como válido um casamento celebrado no exterior em uma jurisdição que reconhecia expressamente a possibilidade de celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, para todos os efeitos, o estado de Nova York reconhecia o casamento entre Edith e Thea como um casamento produzindo todos os efeitos. Porém, nós tivemos, lá nos anos 90, ainda no governo Bill Clinton, e aí eu quero fazer essa ressalva, governo democrata, governo liberal, em tese. No governo Bill Clinton, nós tivemos a edição do Defense of Marriage Act, o DOMA, que era justamente a lei em defesa do casamento, que foi uma legislação expressamente prevista, não é que foi uma legislação que, como, por exemplo, o Código Civil de 2002, que trata do casamento entre o homem e a mulher como se fosse algo natural, ou seja, que não há uma previsão de exclusão dolosa, porque era o entendimento da época e pronto. O DOMA, o Defense of Marriage Act, ele expressamente foi feito para perseguir, no sentido de para dizer que relações entre pessoas do mesmo sexo eram proibidas, não, mas que não deveriam ter todos os benefícios decorrentes do casamento entre sexos opostos. Então, essa era a ideia do Congresso, essa era a ideia do parlamento americano quando aprovou essa lei, proteger o casamento tradicional entre homem e mulher. Tá? Então, para todos os efeitos, em relação à legislação federal, aquele casamento entre Edith e Thea, que foi reconhecido por Nova York, mas para todos os efeitos da legislação federal, não havia, para o governo federal, o reconhecimento daquela união. O que significa dizer que, quando Thea morreu,
Edith não foi para o governo federal reconhecida como cônjuge sobrevivente, ela não foi reconhecida como viúva para o governo federal dos Estados Unidos, e, portanto, ela teve que pagar, a título de tributo, $363 mil sobre a herança deixada pela esposa dela. Se ela tivesse sido reconhecida como cônjuge sobrevivente, ou seja, como viúva, pelo governo federal, ela ia pagar $0. Ou seja, ela não ia pagar nada se ela tivesse sido reconhecida como cônjuge sobrevivente pelo governo dos Estados Unidos, mas como ela não foi reconhecida pela legislação federal, ela teve que lidar com uma dívida de $363 mil. E aí, obviamente, ela ela judicializou o caso, e esse caso chegou à Suprema Corte. E a pergunta era, o Estado de Nova York reconhece esse casamento. Então, o governo federal pode deixar de reconhecer como casamento um casamento que é reconhecido como existente, como válido pela legislação estadual? Essa foi a pergunta. O Estado, a legislação estadual reconhece um casamento como válido. A legislação federal pode não reconhecer esse casamento para os efeitos da legislação federal. E aí, Justice Kennedy, o mesmo, né, repito, indicado por um presidente republicano, escreveu o voto da maioria, o voto que foi 5-4, né, o voto da maioria, justamente no sentido de que a intimidade sexual privada e consensual entre dois adultos não pode ser punida pelo Estado. E o Lawrence v. Texas foi, para vocês se lembrarem, foi uma punição criminal. Havia a criminalização da relação entre pessoas do mesmo sexo. Mas aqui a corte aumentou o seu entendimento para dizer que o Estado não pode punir uma relação sexual privada e consensual entre dois adultos, não apenas criminalmente, mas em qualquer esfera. Então, que o Estado não pode prejudicar um casal em qualquer esfera, não apenas na criminal, mas também, por exemplo, no caso, na tributária, na civil, etc., 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 pelo simples fato de se tratar de um casal entre pessoas do mesmo sexo e não de sexo oposto. Tá? Então, isso é fortalecido pela ideia de que a legislação estadual, ela historicamente nos Estados Unidos é considerada a legislação competente para reconhecer casamentos, para identificar o que é um casamento e o que não é, para estabelecer capacidade para casar. Por exemplo, aqui no Brasil isso é federal, mas lá nos Estados Unidos isso é a nível estadual. Então, o Estado de Nova York, ele reconheceu que aquele casamento era válido. O casamento foi celebrado no exterior, mas ele foi reconhecido pelo Estado de Nova York. Tá? Então, o que é que Justice Kennedy alegou, e que foi seguido pela maioria da Suprema Corte? Que quando um Estado reconhece um casamento como válido, o Estado está dizendo, o Estado está chancelando essa relação, está dizendo que essa relação é legítima, que essa relação é legal, que essa relação é aprovada. Ou seja, quando o Estado reconhece que um casamento é válido, o Estado está dizendo, ok, eu considero que as pessoas podem se casar, as pessoas devem se casar, as pessoas devem ser beneficiadas pelas consequências desse casamento. Justice Kennedy entendeu, da mesma forma que a liberdade evolui, a ideia de igualdade também evolui na história, o que significa... Bárbara perguntou assim, como foram os votos divididos? Então, Bárbara, nós tivemos 6-3, tá? Votaram com a minoria apenas, 5-4, votaram os juízes conservadores, contrários, de forma contrária ao reconhecimento. Foram os 3 votos liberais e os 2 swing, capitaneados pelo Justice Kennedy, e tivemos Clarence Thomas, Anthony Scalia, Samuel Alito e Chief Justice John Roberts votando contra o reconhecimento desse direito. Foi 5-4 nesse sentido. Tá? E aí, Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ruth Bader Ginsburg se juntaram a Breyer e Kennedy votando pelo reconhecimento, sim, desse casamento. Tá? Ou seja, na verdade, eles votando pela proibição de a legislação federal tratar esse casamento de forma distinta.
justamente porque eles entenderam, nessa maioria de 5-4, entendeu que a Constituição dos Estados Unidos, ela proíbe um tratamento desigual a um grupo, né, aquela mesma lógica que já foi mencionada anteriormente, que por mais que uma maioria entenda que aquela minoria não é digna, por mais que uma maioria entenda que aquela minoria não deve ser protegida, que por mais que uma maioria entenda que aquela minoria não merece ser reconhecida, democracia não é ditadura da maioria. E é por isso que o judiciário tem o seu dever contra-majoritário de proteger a minoria contra essas decisões da maioria. Ou seja, que o judiciário pode sim proibir que o Estado trate desigualmente uma minoria pelo simples fato de que a maioria decidiu arbitrariamente nesse sentido, tá? Então, por isso que aquele tratamento desigual conferido pelo Defense of Marriage Act, pela Lei de Defesa do Casamento, era um tratamento inconstitucional, justamente porque o Estado, no caso o Estado de Nova York, ele tratava aquele casamento entre pessoas do mesmo sexo de forma legítima, ou seja, atribuía todos os direitos do casamento entre pessoas de sexo oposto aos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Mas, apesar de o Estado, a legislação estadual fazer isso, a legislação federal não fazia. A legislação federal tratava de forma desigual casais, né, a depender da sua composição, e não apenas tratava de forma desigual, mas tratava um desses casais de forma extremamente desvantajosa, não conferindo nenhum benefício federal a esses casais. Então, no caso específico, estava se discutindo a questão tributária, né, do imposto relativo à herança da pessoa morta, da esposa morta, mas isso se aplicava a vários sentidos. Então, isso se aplicava, por exemplo, à Conferência de Cidadania Americana, isso se aplicava o sujeito poder ou não ser enterrado junto com o cônjuge do mesmo sexo num cemitério para veteranos. Isso significava se o sujeito poderia ser incluído ou não como dependente da Seguridade Social. Então, havia uma série de benefícios federais que, por conta da classificação da DOMA, ou seja, do Defense of Marriage Act, da classificação como de casamento para fins federais, exclusivamente como casamento entre pessoas do sexo oposto, que eram negados a casais do mesmo sexo, ainda que esses casais do mesmo sexo fossem reconhecidos pelas legislações estaduais para todas as finalidades das legislações estaduais. Tá? Então, a Suprema Corte entendeu, né, a maioria da Suprema Corte entendeu que o parlamento americano não tinha legitimidade para editar uma lei justamente cujo objetivo principal era tratar desigualmente pessoas, casais que estavam, para todos os efeitos, em uma situação semelhante. Justamente porque essa desigualdade de tratamento, essa desigualdade de benefícios que era conferida, né, que a DOMA fazia com que o tratamento desigual, a DOMA impunha o tratamento desigual, e que esse tratamento desigual acabava diminuindo e humilhando esses casais aos quais esses benefícios eram negados, tá? E que esse tratamento desigual, esse tratamento prejudicial, esse tratamento humilhante não poderia ser compatível com a Constituição dos Estados Unidos, porque justamente violava a liberdade. Da mesma forma que o casal não pode ser punido criminalmente, a pessoa também não pode ser punida criminalmente por exercer a sua liberdade, a sua autodeterminação sexual, o casal, a pessoa também não poderia ser punida, nesse caso aqui, com a negativa dos benefícios federais por conta do exercício da sua autodeterminação sexual. Então, lá em Lawrence, a Suprema Corte entendeu, o Estado não pode punir criminalmente a pessoa pelo exercício da sua liberdade sexual. Aqui em Windsor, a Suprema Corte entendeu, essa proibição, a punição da pessoa, né, a pessoa tem o direito fundamental a não ser punida pela sua autodeterminação sexual,
que esse direito fundamental engloba não apenas a proteção contra a criminalização da sua conduta, mas também a proteção contra esse tratamento desigual no sentido de negativa de benefícios. Tá? Aquela proteção contra a punição, aquela proteção contra a perseguição se aplicava a todas as esferas de legislação, não apenas a legislação criminal. E aí, o entendimento da maioria foi justamente que essa disposição, né, do Defense of Marriage Act, que reconhecia a nível federal somente casamento entre homem e mulher, isso era inconstitucional, ou seja, que nesse caso aqui, tá, em Windsor, o que a Suprema Corte decidiu? Que o governo federal não poderia negar benefícios de casamento a um casamento que tivesse sido reconhecido como válido pela legislação estadual. Então, o Estado tinha competência para decidir o que era e o que não era um casamento válido, mas uma vez que a legislação estadual fizesse essa escolha, a legislação federal não poderia tratar esses casais de forma distinta. E aí, a minoria, né, os 4 juízes conservadores, aderindo ao voto do Justice Scalia, entendeu mais uma vez, né, se alegou mais uma vez que a corte não tem o poder, não tem a legitimidade democrática para impor valores dos juízes contra aquela decisão que foi tomada a nível de parlamento, tá? Que compete ao legislativo decidir sobre o reconhecimento de direitos ou não, porque isso não está previsto na Constituição. Então, se não está previsto na Constituição, compete ao legislativo decidir, e o legislativo, na opinião da minoria conservadora, o legislativo tinha feito uma opção muito clara por tratar desigualmente esses casais, e que a corte deveria prestar deferência, né? A corte deveria entender, beleza, o legislativo fez uma escolha válida, o legislativo fez uma escolha que competia a ele fazer, e a gente tem que respeitar. Tá? E o próprio Justice Scalia, que disse lá atrás que quando a corte proibiu a criminalização, a corte estava abrindo a porta para reconhecer o casamento, ele estava certo, porque foi isso que aconteceu, e aí ainda falou que se a corte reconhece que a legislação estadual pode reconhecer o casamento, daqui a pouco a corte vai dizer que os estados são obrigados, né, que a corte estava reconhecendo que o Estado pode reconhecer o casamento. Aí Justice Scalia falou, se a gente está dizendo isso, isso significa dizer que daqui a pouco os estados deverão reconhecer esses casamentos. E aí o Justice Scalia, mais uma vez, acertou, porque em Obergefell v. Hodges, em 2015, foi a essa conclusão que a Suprema Corte chegou. E a composição era a mesma, tá? Não houve alteração entre 2013 e 2015, eram os mesmos juízes, a mesma composição, havia um certo equilíbrio, havia uma certa tendência para os juízes conservadores, os 4 conservadores, mas ainda assim havia as 3 juízas liberais e 2 swing votes, tá? E aí, perdão, aqui é Obergefell v. Hodges. Em Obergefell v. Hodges, alguém falou assim, ele está na profissão errada. Ivanari falou, na verdade, Ivanari, ele está abraçado com o capeta uma hora dessas, porque ele já morreu. Ele morreu em 2015. Ele morreu no último ano, em 2016. Ele morreu no último ano do governo Obama. Obama indicou um juiz para ocupar o lugar dele, e aí o Senado, controlado pelos republicanos, se recusou a aceitar a indicação de Obama. Resumidamente foi isso. E aí esperou Trump assumir para o Senado, controlado pela maioria republicana, aprovar o juiz indicado por Trump. Tá? E aí, esse ano, Ruth Bader Ginsburg morreu, era ano de eleição também, e o Senado, em vez de fazer a mesma coisa, esperar a eleição e deixar o presidente seguinte indicar, o Senado aceitou e aprovou a indicação de Trump para preencher a vaga de Justice Ginsburg, que foi ocupada por uma mulher discípula de Scalia, que trabalhou com ele, inclusive, Amy Coney Barrett.
cujo primeiro voto, inclusive, foi dado hoje a favor da pena de morte. Daí vocês tiram a figura. A pobre Ruth Bader Ginsburg substituída por essa figura lamentável. Mas, enfim, estou fugindo aqui do assunto, me perdoe. De qualquer forma, em Obergefell v. Hodges, se discutiu justamente se, beleza, lá em Windsor, se discutiu se o governo federal era obrigado a reconhecer casamentos já reconhecidos como válidos pelos estados. Em Obergefell, era justamente, a discussão era outra, era se os estados, as legislações estaduais, eram obrigados a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A discussão em Obergefell era essa. Se lá atrás, né, em Windsor, se reconhecia que as legislações estaduais tinham liberdade para decidir se reconheciam ou não, mas uma vez reconhecida pela legislação estadual, a legislação federal estava vinculada a essa decisão, a esse reconhecimento. Aqui em Obergefell, a discussão é outra. A discussão é: as legislações estaduais são ou não são obrigadas a reconhecer esses casamentos? E aí a decisão da maioria, também uma maioria curta, né, de 5-4, entendeu que sim, que os estados, as legislações estaduais, eram obrigados, sim, a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os estados, as pessoas e os casais de pessoas do mesmo sexo têm um direito fundamental oponível ao Estado, ou seja, de exigir ao Estado que reconheça como válido, como existente, o casamento entre eles. Tá? Então, votaram com a maioria todos, né, menos a minoria conservadora, os 4 conservadores. Então, os 4 em vermelho votaram contra, mas os restantes votaram justamente por esse dever de as legislações estaduais reconhecerem o casamento. As legislações estaduais têm o dever de reconhecer como válido esse casamento. Tá? Então, esse é o caso, tá, de Obergefell, que chegou à Suprema Corte. Esse é Jim Obergefell. Então, à época, as Supremas Cortes estaduais e as Cortes federais, elas estavam tendo decisões contraditórias. Windsor deu o precedente de que os estados poderiam ou não reconhecer esses casamentos, mas que o governo federal era obrigado a respeitar a decisão estadual. E aí começaram as disputas judiciais, né, para saber se o Estado era ou não, cada legislação estadual era ou não obrigada. E aí houve decisões contraditórias, a depender do Estado. Muitos reconheceram que havia, sim, esse dever, mas, principalmente, Michigan, Kentucky, Ohio e Tennessee entendiam que não. Os 4 proibiam expressamente o reconhecimento desses casais e também expressamente diziam que apenas pessoas de sexo oposto podiam se casar. Então havia uma proibição desses casamentos em Michigan, Kentucky, Ohio e Tennessee. E houve uma judicialização conjunta, né, uma tentativa conjunta de derrubar essas proibições, e aí o caso paradigmático utilizado por todos foi o de Jim Obergefell, que teve o seu casamento não reconhecido pelo estado de Ohio. Obergefell, Jim, né, ele não teve os benefícios de viúvo concedidos pelo estado de Ohio. Ohio só entendia que casamento era entre pessoas de sexo oposto e, consequentemente, negou a ele, por exemplo, o direito à herança. Ele não teve o direito à herança do marido pela legislação estadual de Ohio. E aí ele processou justamente porque ele entendia, ele alegou que Ohio era obrigado a reconhecê-lo como cônjuge sobrevivente, ou seja, como viúvo. E também Justice Kennedy, aí vou repetir, também indicado por um presidente republicano, Justice Kennedy, junto com a maioria, entendeu que havia sim esse direito fundamental a se casar, não importa com quem, e que o Estado, cada legislação estadual, tinha o dever de reconhecer esse casamento como existente e como válido. Ou seja, que esse direito fundamental era oponível ao Estado, era exigível do Estado, e que o Estado tinha o dever de reconhecer esse casamento como existente e como válido. Tá? O Estado não poderia, por razões arbitrárias, negar justamente o reconhecimento dessas uniões, justamente porque essas uniões eram decorrências
dos direitos fundamentais à autonomia e à liberdade. Então, se a Suprema Corte reconhecia que o sujeito tinha um direito fundamental à autodeterminação sexual e que desse direito fundamental decorriam direitos como o direito a constituir a própria família, os estados, né, eram obrigados a reconhecer todas as consequências decorrentes desse direito fundamental à autodeterminação sexual. Mais uma vez, ficou reforçado que a legislação, mesmo que por força da vontade da maioria, não pode excluir, não pode diminuir, não pode perseguir minorias, ainda que com fundamento em julgamentos morais, ou seja, que a maioria não pode arbitrariamente negar direitos à minoria. Então a gente escuta muito isso, né? A gente escuta alguns representantes eleitos dizendo que a maioria é de tal religião, que, portanto, isso deve ser reconhecido, isso deve ser imposto aos demais. Aqui a Suprema Corte dos Estados Unidos está dizendo que não, muito obrigado, mas não é assim que a gente entende. A maioria não pode perseguir a minoria de forma arbitrária, que não havia uma... Vinícius, muito bem, as minorias devem se curvar a maioria. Esse é o argumento levantado e que a Suprema Corte disse que é inadequado, que não cabe, né? Que não havia diferenças entre casais de pessoas do mesmo sexo e de sexo oposto e que, portanto, o tratamento diferente dado a eles não é compatível com a Constituição dos Estados Unidos, ou seja, que não havendo diferenças entre esses casais, é inconstitucional a legislação estadual reconhecer que um desses casais, uma dessas modalidades de casais, pode ter acesso à instituição do casamento e o outro tipo de casal não pode, ou seja, que esse tratamento diferenciado viola a Constituição dos Estados Unidos, inclusive porque esse tratamento diferenciado nega a um desses grupos diversos direitos, diversos benefícios, como, por exemplo, aqui os mencionados expressamente pela Suprema Corte, né, direito de herança, que foi o caso de Obergefell, mas também o direito de ser incluído como dependente no plano de saúde, o direito a ter acesso à guarda de filhos, o direito a adotar filhos, ao casal adotar filhos. Então, quando o Estado, quando a legislação estadual diz que somente é casal as pessoas de sexo oposto, somente podem casar as pessoas de sexo oposto, o Estado, a legislação estadual está dizendo que somente casais de sexo oposto têm direito à herança, somente casais de sexo oposto podem adotar, ou seja, o Estado, mais uma vez, está tratando de forma diferenciada as pessoas que não têm acesso a esses benefícios e, portanto, o Estado está perseguindo essas pessoas. O Estado não está perseguindo criminalmente, mas está perseguindo por negar benefícios. Então, o Estado está punindo a pessoa, por mais que o Estado não esteja punindo criminalmente, o Estado está punindo ao negar benefícios pessoas única e exclusivamente com fundamento no exercício do direito fundamental à autodeterminação sexual, e que, portanto, essa perseguição, essa punição, não seria compatível com a Constituição dos Estados Unidos. E aí a maioria derrubou a proibição, né, do reconhecimento desses casais e determinou que as legislações estaduais eram, sim, obrigadas a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí houve 4 votos da minoria conservadora diferentes, né, os 4 contrários, mas alegando coisas distintas. Então, o Chief Justice, John Roberts, disse, a Constituição ela não proíbe e nem permite relações entre pessoas do mesmo sexo. Então, cabe ao legislativo decidir, e aí ao legislativo, tanto federal quanto dos estados, decidir se reconhece ou não esses casamentos. Então, a Constituição não prevê esse direito, então o legislativo tem liberdade de dizer se esses casais devem ser reconhecidos ou não. Justice Scalia também alegou que a Corte, quando reconhecia esse dever das legislações estaduais de reconhecer esses casais, a Corte estava legislando, famoso ativismo judicial, né, como a gente fala aqui algumas vezes. A Corte não estava julgando, estava legislando, ou seja, extrapolando o seu poder judiciário e se tornando legislativo. Algumas vezes a gente também escuta esses argumentos aqui.
Justice Clarence Thomas, alegou que essa decisão violava toda a ideia de casamento entre pessoas de sexo oposto e tudo mais, que esses eram os princípios sobre os quais os Estados Unidos foram historicamente construídos e que a corte estava violando esses princípios. E também Justice Alito, né, alegou que competia aos estados, os estados deveriam decidir, então a Suprema Corte não poderia obrigar os estados a decidir. E aí Nicole perguntou assim, mas isso não compete, o ordenamento deles não é em grande parte definido pelos tribunais? Nicole, é o seguinte, na common law, os tribunais, eles, de modo geral, se não há um statute law, né, ou seja, se não há um estatuto, não há uma lei positivada pelo legislativo, na common law, o juiz, aí sim, ele vai definir com base no direito, com base nos precedentes, com base na ideia geral de justiça, a solução ideal para aquele caso concreto com base nos fatos. Mas, de modo geral, também nos países da common law, quando o legislativo decide sobre uma matéria, os tribunais, eles costumam prestar uma grande deferência àquilo que o legislativo decidiu, tá? Então, existe uma ampla liberdade de conformação do judiciário para entender a melhor decisão para aquele caso, com base na tradição, com base nos valores predominantes, quando não há a decisão legislativa, tá? E aí Nicole falou assim, não é essa exata situação, não, justamente porque em Ohio havia a previsão expressa de que casamento era só entre homem e mulher. Então, a legislação estadual dizia expressamente, tá, que casamento era só entre homem e mulher. E aí, o que a Suprema Corte está dizendo é que o legislativo estadual não tinha o poder para fazer essa diferenciação. Não tinha o poder para determinar isso. Então, aqui a gente está tendo um excepcional caso de o judiciário dizer que, justamente, a decisão majoritária do legislativo viola a Constituição. Tá? Então, a alegação desses juízes conservadores era justamente, principalmente de Justice Alito, né? Scalia e Roberts, mas o argumento principal deles era justamente essa ideia de que a corte não tem que legislar, quem tem que legislar é o legislativo. E se o legislativo tinha entendido que casamento é somente uma modalidade, não cabe à corte dizer que o legislativo está errado. Cabe à corte prestar deferência àquela decisão democrática que foi tomada pelo legislativo. Então, esse foi o argumento dos juízes conservadores. Mas, de qualquer forma, foram derrotados. Então, à época, essa imagem circulou o mundo justamente da celebração, quando o Obergefell foi decidido, entendendo que as legislações estaduais têm o dever, né, de reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa imagem circulou o mundo justamente da celebração do ápice dos direitos LGBT nos Estados Unidos, porque foi a decisão paradigmática de que os Estados Unidos, todos os estados, eram obrigados a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí eu tenho algumas observações para fazer. A primeira delas é que, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, como a gente acabou de ver, né, se tratou de uma construção, principalmente de uma construção jurisprudencial. Houve alguma participação das legislações de forma isolada, mas foi majoritariamente fruto de decisões judiciais. Após muita militância, após muita participação política também, a gente não pode mentir que houve participação política nessas decisões, e o tribunal acabou prevalecendo sobre algumas inércias legislativas, mas às vezes contra até mesmo a atuação legislativa em sentido contrário. Então, que muitas vezes os direitos são conquistados não no legislativo, porque justamente a minoria não tem os votos, a minoria não tem a força para
para fazer aprovar no legislativo esse tipo de decisão, e aí competiu, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ao judiciário fazer a sua atuação contra-majoritária, no sentido justamente de impedir que democracia se torne ditadura da maioria. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a corte, nesse momento, ela estava 4-3-2. Porém, Justice Kennedy, ele se aposentou em 2017, salvo engano, 2018, Justice Kennedy se aposentou e ele foi substituído por Brett Kavanaugh. Depois vocês procuram Brett Kavanaugh, ele é uma figura lamentável, contra a qual foram, no processo de confirmação dele para Justice da Suprema Corte, Brett Kavanaugh teve alegações de estupro levantadas contra ele. E Justice Kennedy foi o autor dos 3 votos que a gente viu, né? Foi o autor do voto em Lawrence, foi o autor do voto em Windsor e autor do voto em Obergefell, do voto da maioria. E Justice Kennedy foi substituído por Brett Kavanaugh, que é ultraconservador e que teve essas alegações de estupro levantadas contra ele no seu processo de confirmação e que foram ignoradas pelo Senado dos Estados Unidos, e Justice Ginsburg, que morreu agora há pouco, morreu, tem 2 meses, aproximadamente, e foi substituída por Amy Coney Barrett, que também é conservadora. Então, hoje, na Suprema Corte dos Estados Unidos, existe uma maioria conservadora 6-3, o que significa dizer que os direitos construídos jurisprudencialmente estão pendendo por um fio, né? Porque se isso bater novamente na Suprema Corte, é possível que tanto Lawrence, quanto Obergefell, quanto Windsor sejam superados da mesma forma que lá atrás Bowers foi superado. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso se aplica também ao Brasil. A união entre pessoas do mesmo sexo, depois do casamento entre pessoas do mesmo sexo, foram reconhecidos em um momento histórico em que havia um governo de esquerda, com vários magistrados indicados pelos governos Lula e Dilma. Havia um clima político mais liberal à época, antes da virada conservadora que nós tivemos do final dos anos 2010 para cá. Né? Então, a gente já tem, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, nós já temos um ministro indicado pelo presidente atual, né? E no ano que vem teremos outro para ocupar o lugar de Marco Aurélio, e se o presidente atual for reeleito, nós teremos mais um ministro indicado para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber, e depois mais um ministro indicado pelo mesmo presidente para ocupar o lugar de Lewandowski. Então, existe uma possibilidade concreta de até, em caso de reeleição, até 2026, termos ao menos, se não houver nenhum acidente de percurso no meio do caminho, nenhuma morte ou aposentadoria antecipada, nós teremos uma Suprema Corte que de 11 membros, 4 foram indicados pelo presidente atual. Então, da mesma forma que houve essa mudança, né, no equilíbrio lá, é visível uma possibilidade de mudança no equilíbrio daqui. E aí, da mesma forma como lá, os direitos construídos jurisprudencialmente podem ser ameaçados, aqui também a gente tem que lembrar, não existe uma emenda constitucional que reconheça esses direitos. É entendimento jurisprudencial e que, portanto, está sujeito à mudança decorrente de uma mudança na composição da corte, e é visível que haverá uma mudança na composição da corte. Tá? Então é isso. E para finalizar a apresentação, eu coloquei esse tweet que eu vi recentemente e que eu achei brilhante. Que basicamente o que o sujeito está dizendo aqui em inglês, né, é que um conservador é um sujeito que está olhando para a história, né, para o caminhar da história e gritando não. Então o conservador, ele está vendo a história caminhar, está vendo a história evoluir, e ele fica batendo o pé e gritando: não quero que você evolua, não quero que
a história siga adiante, tá? Resumidamente é isso. Então, basicamente era isso. Eu espero que tenha sido produtivo. Se vocês quiserem comentar e conversar alguma coisa, fiquem à vontade. Vou tomar... Professor, Oi. no Brasil tem um princípio da questão da vedação retroacessa, e poderia utilizar, se valer desse princípio para argumentar em relação a alguma mudança de entendimento que viesse a prejudicar os direitos já conquistados? Vitória, existe o princípio da vedação do retrocesso, mas a gente tem que lembrar sempre que existe uma certa... quando algo é decidido exclusivamente jurisprudencialmente, existe sempre o risco de, com algum fundamento argumentativo, se dizer que, por exemplo, não configura a vedação do retrocesso. Tá? Então, vou dar como exemplo a questão da prisão após julgamento em segunda instância. Até 2016, o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento de que não podia prender. Acho que era algo nesse sentido, me corrijam se estava algo nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento até 2016, em determinado sentido, de que não podia prender, depois entendeu que podia prender, e depois, no ano passado, mudou de entendimento de novo. Então, em tese, essas mudanças de entendimento, com base no argumento de conveniência, elas podem acontecer. Então, o Supremo Tribunal Federal pode argumentar no futuro, por exemplo, que jamais houve esse direito fundamental, que era algo circunstancial, mas que jamais foi reconhecido como direito fundamental. Não sei, estou dizendo que, por mais que esse princípio exista e que imponha um ônus argumentativo que torne difícil a sua superação, que essa superação acaba sendo mais um ato de vontade a depender da composição da corte, porque se a gente imagina uma corte de perfil mais conservador, essa corte pode entender que uma interpretação mais restritiva é cabível, né? Uma mudança de entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele não é raro, ele não é impossível, ele não é inédito. Então existe esse risco, tá? De que com determinados argumentos o entendimento mude. Beatriz falou que é não, obrigado, Beatriz, e fazer contra o tema. A Beatriz estava pensando em fazer o próximo sobre a jurisprudência sobre aborto. Existem alguns casos de aborto, desde lá Roe versus Wade, que reconhece o direito a mulher a abortar, né? E que vem sofrendo algumas limitações desde então e que corre risco sincero de mudança, né? Agora que tem uma maioria conservadora sólida, é capaz de esse direito ser altamente restringido nesse perfil atual. E é até bom para a gente discutir perspectivas aqui no Brasil também. Então, fica essa sugestão. Mas se alguém tiver outra sugestão, também eu estou aberto, a gente pode conversar. Então, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Professor, sobre a decisão do STF em relação a quando ele permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, para a Previdência do Estado, o que mudou? Mudou muita coisa assim, em relação à Previdência? Muda porque casais que não eram reconhecidos como casais, né, como beneficiários previdenciários, consequentemente, passaram a ser reconhecidos. Então, há sim um acréscimo na despesa pública previdenciária, mas que é decorrente, naturalmente, do reconhecimento de uma família como família. E, em relação a isso, só quero fazer a ressalva de que a união entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, ela foi originada, a discussão, né, que resultou na ADIM, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277, e na DPF, Ação de Descumprimento, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, essas discussões surgiram com base em questões previdenciárias, porque o governo do estado do Rio de Janeiro queria pagar
aos seus servidores, queria pagar aos dependentes, né, aos companheiros de seus servidores, a pensão, o benefício previdenciário para casais do mesmo sexo, mas a lei não permitia. A lei não permitia. E, portanto, o governo do Rio de Janeiro ingressou com a ação justamente para haver a derrubada jurisprudencial dessa lei e permitir que o governo do estado do Rio de Janeiro pagasse esse benefício previdenciário a esses companheiros. Então, pessoal, quem se despediu, não tive tempo de me despedir, mas obrigado por terem comparecido. Então, eu não sei quem fez essa pergunta, mas é interessante ter perguntado por essa questão previdenciária, por essa curiosidade histórica de que foi a questão previdenciária que chegou à Suprema Corte, que resultou no reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo aqui no Brasil. E Amanda, eu gravei, está gravando essa palestra, eu vou disponibilizar no YouTube. Aí eu posto o link para vocês posteriormente. Tá? Obrigado a todo mundo que veio. Se alguém tiver mais algo a comentar, fique à vontade. E é isso. De nada. Obrigado por terem vindo em plena sexta-feira. E agora estão liberados para quem quiser tomar uma cervejinha, tá? Bebam com responsabilidade e não aglomerem, beleza? Tenham um excelente final de semana. Valeu, eu não sei como parar de gravar.